The Washington Times reported today that unidentified White House aides in the Carter, Reagan, and Bush administrations now are being investigated for using the services of a callboy ring. Atenção! O conteúdo a seguir envolve coisas muito pesadas. Viewer discretion is advised. Imagine o pior escândalo possível para um governo. Muito provavelmente tu pensou no caso do Epstein, onde figuras poderosas iam para sua ilha para engajar em atividades extremamente ilegais. Esse caso é muito pior e muito maior que isso. Esse encobrimento conecta desaparecimentos famosos, pessoas poderosas e uma rede de atividades horríveis. O que eu vou te mostrar agora não foi feito para ser revelado ao público, pois acabaria com a reputação de pessoas e de grandes instituições. Esse é o escândalo Franklin. Para entender a profundidade desse caso, precisamos voltar no tempo. Mais especificamente nos anos 80, lá em Omaha, Nebraska. Nos anos 80, Lawrence, ou Larry King, era o gerente da Franklin Community Federal Credit Union, uma instituição fundada para servir a comunidade afro-americana de baixa renda. Larry King era uma estrela em ascensão no Partido Republicano, chegando a cantar o hino nacional na Convenção Nacional Republicana de 88. Ele se misturava com a elite, dirigia carros de luxo e vivia uma vida de riqueza, que ele atribuía a um patrimônio familiar antigo. King sentava-se nos conselhos de lugares como Boys Town, um grande orfanato para meninos, e o Omaha Girls Club, um orfanato para garotas, já que ele tinha muita influência e era conhecido por ajudar essas crianças. Ele era descrito pela mídia como um alto apostador do GOP e a estrela afro-americana de mais rápido crescimento no Partido Republicano, cultivando relações íntimas com a elite política, incluindo o então vice-presidente George H.W. Bush. Mas a realidade é que Larry King era dono de um castelo de cartas financeiro, onde King oferecia certificados de depósito com juros absurdamente altos, atraindo milhões de dólares. O dinheiro novo pagava os juros do dinheiro antigo, enquanto King desviava os fundos. Cerca de 39 milhões de dólares foram desviados para o King sustentar o seu império. Esse, entre aspas, império incluía bares e restaurantes, como, por exemplo, o Showcase Lounge, conhecido por ser frequentado por profissionais. Por meio de suas conexões nos orfanatos, ele podia recrutar jovens sob o pretexto de oferecer emprego, mentoria ou simplesmente um lugar para ficar. Mas obviamente não era essa a intenção dele. Os primeiros sinais de alerta foram ignorados. Já em 1985, assistentes sociais e a polícia começaram a ouvir histórias perturbadoras. Crianças em lares adotivos conectados a Larry King, como o casal Webb, vale notar que o casal Webb era de parentes do Larry King, relatavam abusos horríveis. Uma menina chamada Lisa Webb passou em 4 testes de polígrafo, detalhando abusos desde os 9 anos, mas o promotor considerou sua história fantasiosa. Em 86, um relatório detalhado de 51 páginas de uma assistente social do Boys Town, uma mulher chamada Julie Walters, documentou alegações constantes de várias crianças. Elas falavam de festas realizadas por King, onde adultos pagavam para ter acesso a menores. Também falavam de voos para outras cidades como Chicago e Washington DC, onde encontravam figuras poderosas. Uma jovem, Shawnetta Moore, deu um depoimento particularmente gráfico. Nele, ela falava sobre reuniões de poder em uma casa de King, envolvendo rituais com roupas, símbolos e até alegações de sacrifício de animais. Alguns outros relatos incluem canibalismo, sodomia, remoção de olhos e várias outras coisas bizarras. Mas o policial que tomou seu depoimento, Robert Wadman, foi transferido do caso. As investigações da polícia de Omaha pareciam constantemente perder força, e sempre dando a impressão que queriam desacreditar as testemunhas ou só parar de vez com a investigação. Até que chegou um ponto que não dava mais. E não tem nada a ver com as crianças, e sim com dinheiro. Em 88, a Franklin Credit Union entrou em colapso, e o Larry King foi acusado de desviar 40 milhões de dólares. A legislatura de Nebraska formou então um Comitê Franklin para investigar o desastre financeiro. Mas os senadores logo foram atingidos por um tsunami de alegações muito mais perturbadoras. Assistentes sociais, terapeutas e policiais, todos com relatórios e denúncias ignoradas.
Enquanto os auditores fuçavam os livros contábeis, alguém colocou nas mãos do senador Chambers um relatório antigo, datado de 1986. Esse era o relatório Walters, aquele documento que a gente falou antes. O documento em que constava as alegações às festas proibidas de Larry King. E dessa vez, mais informações foram liberadas pra gente. Segundo informações, essas festas aconteciam na penthouse das Torres Gêmeas, o apartamento de King, ou em sua casa na rua Village. Até 30 adultos descritos como homens de terno, ou seja, figuras conhecidas da cidade, políticos e empresários, iam para esse lugar encontrar um número ainda maior de menores, muitos com não mais que 12 ou 14 anos. As crianças eram servidas para facilitar aquelas coisas horríveis que vocês sabem, né? Essas coisas, então, aconteciam em quartos laterais ou às vezes descaradamente em áreas comuns para todo mundo ver. A outra irmã, Nellie Webb, descrevia com precisão voos em jatos particulares para Chicago, Nova York e Washington D.C. Nellie também nomeou sob juramento ter visto em uma dessas festas na capital ninguém menos que o vice-presidente e futuro presidente George H.W. Bush. E também descreveu a segurança do local, com homens com fones de ouvido, revistas corporais e cartões magnéticos para acessar salas proibidas ou privadas. Segundo mais relatos, essa era uma rede interestadual que transportava crianças de costa a costa americana. Mas dado a magnitude do caso, não é nenhuma loucura dizer que pode ser algo muito maior. Essa rede operava com 2 peões principais, Larry King, em Nebraska, que recrutava crianças vulneráveis de orfanatos, e Craig Spence, em Washington D.C., que tinha sua casa equipada com câmeras e dispositivos de áudio, especificamente para chantagear qualquer figura poderosa que participasse de suas festas depravadas. Vamos conhecer Craig Spence. Spence, conforme descrito por aqueles que o conheciam, era um operador das sombras. Após seu período no Vietnã, ele transitou para um cenário peculiar em Tóquio, onde, segundo relatos, sustentou-se através do blackmail, ou chantagem em português, especificamente com políticos conservadores japoneses. Esta habilidade de coletar e explorar informações sensíveis tornou-se sua marca registrada quando ele retornou aos Estados Unidos e se estabeleceu na capital, Washington. Lá, Spence mantinha uma casa grande e luxuosa, um verdadeiro palco de festas. O que tornava essas, entre aspas, festas sinistras era a infraestrutura de vigilância que ele instalou. A residência toda era minuciosamente grampeada, do chão ao teto. Todos os convidados conversavam sobre a escuta constante do Spence. E com isso, o Spence frequentemente se gabava de possuir conhecimentos íntimos e privados que só poderia ter sido obtido através dessas escutas clandestinas. E ele também se gabava e afirmava ter conexões profundas com a CIA, embora de forma vaga, para passar uma autoridade para os seus convidados. O mais chocante e documentado de suas atividades foi seu acesso privilegiado e abusivo à Casa Branca. O The New York Times revelou que Spence organizou pelo menos 4 tours pela residência presidencial à meia-noite, horário em que o edifício estava oficialmente fechado ao público. Num desses eventos, em 29 de junho de 88, ele levou consigo um adolescente de 15 anos, apresentando-o falsamente como o seu próprio filho. No entanto, o final da sua vida não foi tão misterioso quanto as suas ações. Em 10 de novembro de 89, Craig Spence foi encontrado no quarto 429 do elegante Ritz-Carlton de Boston. A cena estava cuidadosamente orquestrada. Ele estava vestido em um impecável smoking preto, com uma camisa branca, gravata borboleta, suspensórios brancos e sapatos sociais, com um telefone no ouvido e um headset de Walkman que tocava Mozart. E ficou ainda mais esquisito quando a polícia encontrou 7 pequenos pacotes de Xanax, escondidos em um forro falso no banheiro, com apenas um comprimido removido. Além disso, o Spence havia escrito com uma caneta de feltro preta no espelho do quarto o seguinte: Chefe, considere esta minha renúncia efetiva imediatamente. Como tu sempre disse, não pode pedir aos outros que façam um sacrifício se tu mesmo não estiver pronto para fazer o mesmo. A vida é dever. Deus abençoe a América. Ao Ritz, por favor, perdoem esse conveniente. A morte foi considerada uma overdose, mas o cenário levantou várias questões. Era só encenação, assassinato, era feito para parecer. E também, quem que é esse chefe? Com todas essas informações chegando para a polícia, ficava impossível de ignorar o caso. Então eles precisavam fazer alguma coisa, urgentemente. Afinal, eles já perderam Craig Spence,
um dos peões principais do caso, e só tinha um Larry King vivo. Sem contar que os jornais locais, alguns cujos proprietários eram nomeados nas acusações, começaram a desacreditar as testemunhas também. O comitê então decidiu tomar uma ação e contratou um investigador privado. Esse era Gary Caradori. Caradori era um ex-policial e investigador particular, e ao contrário do comitê inteiro, ele realmente estava determinado a resolver esse caso. Entre novembro e dezembro de 1979, Caradori conduziu entrevistas gravadas em vídeo, totalizando mais de 20 horas de depoimento sobre juramento, com vítimas como Alicia Owen, Troy Bonner e Danny King. Os relatos eram consistentes com as denúncias anteriores e muito perturbadores. Eles descreviam um sistema organizado por Lawrence King que levava crianças e adolescentes em aviões para outras cidades, onde participavam de e serviam como objetos para políticos, empresários e outras figuras influentes. Vamos ver o que as vítimas falaram. Alicia Owen disse que foi recrutada aos 14 anos e descreveu festas no apartamento de King nas Torres Gêmeas, com álcool e ocorrendo na vista de todos. E ela nomeou pessoas, como o magnata da mídia Harold Anderson, o empresário Alan Baer e, de forma ainda mais chocante, o chefe de polícia de Omaha, Robert Wadman, que ela alegou ter abusado dela repetidamente. Sim, Robert Wadman, o cara que era responsável por investigar o caso na primeira vez. Troy Bonner confirmou os relatos de Alicia Owen, incluindo os abusos de Wadman. Troy disse que foi recrutado por Alan Baer e depois passado para o King, onde meninos eram mantidos em apartamentos pagos por King para... Ele e Alicia Owen também falaram de viagens de avião, onde alguns menores não voltavam nunca. Danny King confirmou as alegações de Alicia Owen e Troy Bonner, e também detalhou anos por Alan Baer e depois por Larry King, começando quando ele tinha 13 ou 14 anos. Mas a testemunha mais complexa, com certeza, é Paul Bonatti. Bonatti é um homem que tem um histórico criminal e um diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade, ligado a traumas severos na sua infância. E o seu depoimento foi o mais extenso e alarmante de todos. Ele corroborou os detalhes das festas e dos voos e alegou ter participado da produção de filmes. E talvez a sua maior alegação foi que, em 1982, sob coerção, ajudou a sequestrar Johnny Gosch, o menino do papel de jornal de Iowa, que desapareceu e se tornou um dos casos mais famosos dos Estados Unidos. Mas aqui vem a conexão mais chocante. Paul Bonatti, ao testemunhar, também identificou um homem como apenas o coronel e conseguiu apontá-lo em uma escolha de fotos. Bonatti o descreveu como o líder direto do grupo e o superior direto de King. Esse homem era Michael Aquino. Michael Aquino era um militar altamente condecorado. Durante a Guerra do Vietnã, ele passou vários anos envolvido em operações clandestinas. É altamente provável e amplamente assumido que ele participou do infame Programa Fênix. Esse Programa Fênix era uma operação que consistia principalmente em para obter informações. Isso era feito para manter a população local do Vietnã assustada, em um estado constante de desconfiança e paranoia. Aquino também era de uma divisão especial do exército que tratava de assuntos envolvendo psicologia e etc., sendo ele o criador do termo PSYOP, ou Operação Psicológica em português. Mas esse não é nem de longe o detalhe mais bizarro sobre ele. Isso porque Michael Aquino era um autoproclamado satanista. Não um satanista ateu ou laveiano que vê Satã como um símbolo de rebeldia. Aquino era um satanista teísta, uma pessoa que realmente louvava Satanás. Ele começou nesse meio como um membro de alto escalão da Igreja de Satã de Anton LaVey, mas não ficou satisfeito com a falta de adoração literal ao diabo. Então ele se separou e fundou sua própria seita, o Templo de Sete, junto com sua esposa Lilith Aquino, alegando que o próprio diabo lhe mandou fazer isso, pois Sete era o nome que os antigos egípcios o chamavam. É bem preocupante ter um satanista no exército nessa época, porque nas décadas de 80, o exército tinha um grande problema. Cerca de 10% das creches militares americanas haviam reportado casos de em suas faculdades. Curiosamente, foi nessa época que a mídia tradicional decidiu focar toda a sua atenção no chamado Satanic Panic, uma onda de, entre aspas, histeria coletiva e medo de seitas satânicas secretas, que realizavam rituais de abuso e sacrifício, frequentemente envolvendo crianças.
Se tu pesquisar esse termo na internet, essa é a resposta que tu vai ter. Afinal, todo o foco disso foi para coisas fúteis como bandas de heavy metal e programas de TV, e não para os casos realmente perturbadores, como o caso do presídio, curiosamente, onde Michael Aquino trabalhava. Em 1986, crianças que frequentavam a creche da base militar começaram a relatar graves. Elas acusavam um professor e ministro batista chamado Gary Hambright, que ensinava no Centro de Desenvolvimento Infantil na base do presídio. As investigações encontraram evidências físicas e psicológicas de abuso em várias crianças de sua sala. Para vocês terem uma noção, pelo menos 5 crianças foram identificadas contraindo quando as crianças foram onde também eram por 2 outros adultos, a quem chamavam de Mikey e Shimi. E lá dentro, elas participavam de sessões envolvendo elementos como fezes e ameaças com animais. As descrições das crianças eram consistentes. Uma casa com um interior escuro, cheia de parafernália satânica e um cômodo à prova de som com as paredes forradas de material macio. Quando foram levadas para percorrer o bairro, várias vítimas identificaram independentemente a mesma casa. E curiosamente, essa casa era a propriedade de ninguém menos que Michael e Lilith Aquino. E onde Michael Aquino trabalhava na época? Na base do presídio. Vamos ouvir um pouco do que o Michael tem a dizer sobre esse assunto. A polícia conseguiu um mandado de busca até a moradia do casal. O que eles encontraram? Um interior escuro, muita parafernália satânica, um cômodo acolchoado, toneladas de câmeras e equipamentos de vídeo e até mesmo um quarto à prova de som. Com tudo isso em mente, Michael deveria ter sido no mínimo investigado, né? Mas aí que tá. Michael Aquino nunca foi processado e ele afirma que isso prova sua inocência. Inclusive todos os veículos de notícia concordam com ele. Mas os eventos que se seguiram são no mínimo suspeitos. A investigação sofreu vários contratempos, incluindo 2 incêndios, com cerca de 3 semanas de intervalo. O primeiro destruiu a sala de aula do Hambright e o segundo atingiu o prédio administrativo do lado, onde Michael Aquino trabalhava, e também destruiu uma quantidade não especificada de registros e documentos. O exército insistiu que os incêndios foram acidentes e não relacionados. No entanto, a ATF, a Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, foi categórica nos seus relatórios. Os incêndios foram provocados. A ATF é a agência mais burocrática e com uma das piores reputações da América em transparência de casos assim. Então, para eles concordarem que foi um incêndio provocado, é porque estava muito na cara que foi. Aquino também questionou os testes, dizendo que eram preliminares e que as amostras foram extraviadas antes de uma confirmação final. Traduzindo, ele está dizendo que é inocente porque as crianças não estava ruim o bastante. Ah, meu Deus do céu, que coisa, hein? Tá, mas o juiz não teve conhecimento disso? Aí que tá. O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia na época foi o responsável pelo julgamento. Esse cara era Joseph Russoniello. E quem é Joseph Russoniello? O jornalista Gary Webb, que eu falei no meu iceberg também, aquele lá que foi perseguido e cuja carreira foi destruída por expor o envolvimento da CIA no tráfico de crack nos Estados Unidos, curiosamente trabalhava para o mesmo jornal que divulgou a história do presídio, o San Jose Mercury News, mencionando o próprio Joseph Russoniello. Além disso, outras testemunhas implicaram o próprio Michael Aquino no escândalo Iracontras. Então, o homem que teria a autoridade para levar para a justiça um suspeito de uma base militar era o mesmo promotor ligado ao enorme escândalo de tráfico de drogas e armas no qual o próprio suspeito era citado. Ou seja, poderia muito bem haver alguma corrupção nesse meio. Afinal, não tem como ter transparência em um caso assim. Mas ainda temos uma pessoa que nós não contamos. A peça final era um cara chamado Rusty Nelson, que era o fotógrafo particular de Larry King. As vítimas disseram que ele documentava tudo o que acontecia nessas festas. E Nelson identificou Michael Aquino como o homem a quem viu Larry King entregar maletas cheias de dinheiro. E King também teria dito a Nelson que Aquino estava envolvido no escândalo Iracontras. Então, Gary Caradori tomou uma decisão. Ele precisava falar com Rusty Nelson. Muito obrigado aos membros do canal do Mistério. Se tu puder, considere dar o seu apoio para ter acesso antecipado a mais conteúdos assim. E não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo se chegou até aqui. Com as fitas de investigação do Caradori e a identificação de Michael Aquino, a investigação chegava perto do fim. No dia 10 de julho de 1990, Gary fez uma ligação ao seu chefe, o senador Schmidt. De acordo com Schmidt,
Caradori declarou que finalmente tinha os investigados na palma da mão. Ele estava voltando para Lincoln, no Nebraska, de um voo de Illinois, trazendo consigo sua maleta de couro que continha as fitas de vídeo originais e documentos que corroboravam as alegações. Mas elas nunca chegaram pra gente ver. Na madrugada de 11 de julho de 1990, por volta das 2h40 da manhã, o pequeno avião de Caradori, que também levava o seu filho de 8 anos, Andrew Caradori, desintegrou-se no ar e caiu em uma área rural perto de Ashton, Illinois. A queda foi bem violenta, espalhando destroços por mais de 1 quilômetro do local. Relatos de testemunhas, incluindo o fazendeiro local, mencionaram ter visto um clarão de luz e uma explosão no céu antes da aeronave cair. Esse detalhe, veiculado nas primeiras notícias, desapareceu completamente das reportagens subsequentes, que passaram a afirmar que a explosão ocorreu no impacto com o solo. Gary e seu filho morreram instantaneamente, e quando os investigadores chegaram ao local, a maleta de couro de Caradori, com todo o conteúdo da investigação, havia sumido. Seus pertences, como carteira e relógio, foram recuperados e entregues à sua viúva, Sandy Caradori. A maleta, nunca. A morte de Caradori foi imediatamente tratada com suspeita. O senador e chefe Loran Schmidt assinou um affidavit afirmando que Caradori havia sido avisado que sua vida estava em perigo devido à sua investigação. Em uma carta, o senador Schmidt escreveu: "Houve mortes violentas demais associadas a essa investigação para que eu aceite a conclusão de que a aeronave de Caradori simplesmente se desintegrou no céu." E os documentos obtidos posteriormente via Lei de Acesso à Informação sobre o caso são escassíssimos, praticamente inexistentes. No dia seguinte, agentes do FBI apareceram no escritório de Gary Caradori com um mandato, confiscando todos os seus arquivos sobre o caso Franklin. O caso foi então para um grande júri no condado de Douglas, e o cenário mudou drasticamente. Troy Bonner e Danny King, depois de longos interrogatórios do FBI, retrataram seus depoimentos. Eles disseram que haviam inventado tudo, supostamente sendo coagidos. Paul Bonatti e Ali Shawen mantiveram suas histórias, mas foram atacados por seus históricos pessoais turbulentos. Em julho de 1980, o grande júri emitiu seu veredito. As alegações eram uma farsa cuidadosamente elaborada. Ninguém, além do já indiciado Alan Bayer por um crime menor, foi acusado de abuso. Em vez disso, Ali Shawen foi condenada a até 27 anos de prisão por perjúrio. Paul Bonatti também foi indiciado por perjúrio, e Larry King foi condenado apenas pelos crimes financeiros, sendo solto em 2021. Paul Bonatti, após cumprir sua pena, processou civilmente Larry King. O King se recusou a comparecer ao tribunal, e Bonatti ganhou uma sentença de $1 milhão pelos seus traumas. Um documentário britânico chamado Conspiracy of Silence foi produzido para o Discovery Channel. Esse documentário tratava sobre o assunto. Ele foi programado para ir ao ar, até ele ser puxado da grade horária na última hora, sem nenhuma explicação completa. Em 1997, 15 anos após seu desaparecimento, Johnny Gosch supostamente visitou sua mãe, Noreen, à noite. Ele estava acompanhado por um guarda, e confirmou brevemente que havia sido mantido em cativeiro por uma rede, e que a história de Paul Bonatti era verdadeira, antes de desaparecer novamente na noite.